Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor Queres ou não queres? Mais uma vez com a nossa aula maravilhosa, sensacional, brilhante de história, feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, tá certo? Então vocês do sexto ano estão aqui com o professor Queres ou não queres? O professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu vos convido agora a entrarem na nossa nave da história. Fiquem à vontade, entre, peguem suas poltronas, se sentem e agora a gente vai debater um pouco da nossa história. A gente vai conversar, né? Na realidade, vamos conversar sobre história, hein? Então, quem quer conversar sobre história, queres ou não queres, todo mundo quer. Vamos lá. Então vamos falar hoje da expansão marítima europeia, as grandes descobertas. Vocês aí do sétimo ano do ensino fundamental estão convidados agora. Vamos lá. Então como é que ocorreram, né, esse processo de descoberta, de descobrimento, este expansionismo, né? Então, agora que vocês estão em casa, começaram a indagar como é que foi que surgiram essas descobertas, essas grandes navegações. Vão entender agora na aula de história do professor Cláudio Nascimento. Queres ou não queres? Vamos lá. Então, tá aí. Eita, uma grande nau. O que representa esta grande nau para vocês aí do sétimo ano? O que representa essa nau, né? Essa grande embarcação, né? O que representa ao desconhecido, professor, mas as descobertas, professor, de quê, né? Então vamos lá. Então, aí nós temos empreendimento marítimo e comercial ocorrido no século 15, né, e 18. Então, entre os séculos 15 e 18, iniciaram um grande empreendimento marítimo, que ficou conhecido como a expansão marítima europeia. Isso só foi possível quando, no final da Idade Média, o feudalismo sofreu o quê? Profundas transformações e abriu o quê? Espaço para uma nova estrutura econômica baseada no lucro. Então, essa nova realidade fez com que os governos buscassem alternativas para o desenvolvimento da economia. Para o desenvolvimento da economia. Então, nós temos, nesse contexto, a expansão marítima europeia, ela teve como finalidade principal a superação da crise econômica, né, dos séculos 14 e 15 e o desenvolvimento de uma economia mercantil com a conquista de novos mercados. Então, esse evento marítimo, expansionista, né, dos europeus em busca das relações comerciais, culminou ainda na descoberta de vários territórios, inclusive do território brasileiro, né? Inclusive do território brasileiro. Então aí vocês vão ter fatores que motivaram, né, a expansão marítima. Então nós temos, só para a gente ter uma ideia, né, diversos fatores contribuíram para a expansão marítima europeia. Primeiro, o monopólio árabe e italiano no Mediterrâneo, que impulsionou a busca de rotas marítimas, né? A exploração de metais preciosos para cunhar de moedas, o investimento financeiro, né, das monarquias nacionais aos projetos náuticos e a centralização política dos reinos absolutistas, né? Então aí vocês vão ter, além, é isso, outro ponto interessante, a aliança política entre os reis e a burguesia mercantil, interessada na lucratividade e na expansão ultramarina. Divulgação da fé cristã para os povos de outros territórios
e aperfeiçoamento das técnicas navais. Mas cabe destacar que um ponto interessante, nós temos dentro desse intervalo do século XV e século XVIII. Né? Então nós temos duas grandes variáveis. Né? Primeiro, o mercantilismo, né? Ou seja, que buscava a questão de metais preciosos, o colonialismo, o protecionismo, o fortalecimento de quê? Do Estado absoluto, né? Representado por quem? Pela figura do rei, né? Então, na realidade, então nós temos aí a busca, né? A busca incessante dos grandes estados em descobrirem o que? Ouro, metais preciosos, porque quanto mais metais preciosos tivesse, mais tinham recursos para fortalecimento do seu exército. Né? Então, na realidade, nós tínhamos mercantilismo dentro de uma visão totalmente do Estado absolutista. Né? Outro ponto interessante, né, a gente pode destacar, outro importante fator que corroborou ainda mais para a expansão marítima europeia foi o renascimento urbano comercial, né? Então, esse novo contexto cultural trouxe um olhar para as questões humanas, né? Espirituais e naturais. Anteriormente, as teorias teocêntricas da igreja, né? Colocava, né, Deus como centro, né? Depois surge aí o antrocentrismo, o homem como centro, né? Daí você tem as teorias teocêntricas da igreja católica disseminavam o quê? Concepções infundadas sobre os oceanos, como é a existência de monstros tenebrosos nas profundezas dos mares e zonas tórridas. Então aí vocês vão ter o espírito aventureiro e de conquista adotado pelos nós navegadores. Então, na realidade, esse espírito, né, adotado pelos navegadores europeus, os fizeram o quê? Superar toda e qualquer ideia arcaica acerca das navegações. Porque os mitos surgiam, né, que eles iam encontrar criaturas enormes, né? Criaturas assustadoras, né? Então, porque era o desconhecido, né? Era o desconhecido. Então, outra atividade importante foi o desenvolvimento da arte, da ciência náutica, como o uso da bússola, do astrolábio, quadrante, as caravelas, as cartas de mar real e a vela triangular. Né? Então foram descobertas de grande relevância, né? Dentro desse período. Né? De grande relevância. Aí vem o pioneirismo marítimo. Né? Então vocês vão ter, na realidade, dois grandes países. Aí, Portugal, com sua grande escola, né? De Sagres. Nós temos Espanha. Então esses dois países se lançaram no mar. Então, a formação da monarquia portuguesa, com a Revolução de Aves, em 1385, e a aliança política com o grupo mercantil interessado no comércio marítimo, possibilitou o quê? Que o país fosse pioneiro na expansão marítima europeia. Os portugueses já tinham uma tradição pesqueira, pessoal, que os davam habilidade com os mares. Mas foi na escola de Sagres, né, que iniciaram muitos projetos náuticos e alavancaram o empreendimento comercial das navegações. Então, Portugal tinha experiência numa escola náutica, né? Então, isso aí favoreceu muito Portugal a se lançar no mar. Então, outro ponto interessante, a escola de Sagres foi instaurada pelo infante português Dom Henrique na Vila Portuguesa de Sagres, em meados do século XIV.
Então, muitos navegadores interessados na arte náutica aprenderam o manuseio de ferramentas importantes para as navegações. Além disso, a Igreja Católica realizou o quê? Muitas missas, bênçãos especiais para a expansão marítima portuguesa, por motivos o quê? Religiosos e também econômicos. A razão disso é que o comércio marítimo, o dízimo aumentaria a receita do clero. Então, por isso era importante, né, a questão do colonialismo, né? Ou seja, descobrir novas colônias, né? Novos territórios, né? Para formar novas colônias. Além do mais, aí a descoberta de metais preciosos, a importância, né, para a igreja. Então, os navegadores portugueses tomaram a região de Celta, no norte da África, em 1415. Local inicial do domínio expansionista marítimo português. Em 1492, Portugal dominou o comércio marítimo, né, do Oceano Atlântico. E, posteriormente, iniciou o quê? O périplo africano, que conquistou muitos comércios de especiarias, como do marfim e do ouro. Né? Aí vem a expansão marítima espanhola e o Tratado de Tordesilhas. Né? Então, na realidade, o Estado Nacional Espanhol realizou sua primeira expansão marítima em 1492. Eita, que... A rota do destino dos espanhóis foi em direção ao quê? Ao oeste. Sob a liderança do navegador italiano Cristóvão Colombo. A rota escolhida por Cristóvão Colombo foi fruto das influências das teorias renascentistas acerca de quê? Da forma do mundo. Então aí você vai ter dessa primeira viagem, as embarcações, espanholas atracaram na América. Entretanto, o líder navegante acreditava estar em terras indianas. Ó céus! Ele atraca na América, pensa que está nas Índias. Então, além da Espanha, tentar provar as teorias do formato da terra, entrou ainda em conflito com Portugal pelo domínio das produções de especiarias. Então, para sanar essa rivalidade, vamos acabar com essa rivalidade. Entre os dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha, o Papa Alexandre VI dividiu o território descoberto em duas partes. Né? Em duas partes, como chama o Tratado de Tordesilhas, divide de um lado para Portugal, outro lado Espanha, que eram os dois países mais católicos da época. Né? Inicialmente, o Papa decidiu que a divisão dos territórios entre Portugal e Espanha seria o meridiano traçado a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. E após a repartição às terras oeste do meridiano, pertenceria ao reino português e as terras leste ao reino espanhol. Olha só, as terras oeste pertenceriam a Portugal e as terras a leste à Espanha. Então, em 1494, Portugal iniciou negociações diplomáticas com os espanhóis por recusar o primeiro acordo papal. E foi com o Tratado de Tordesilhas que estabeleceram que as divisões territoriais das terras descobertas. Né? No tratado ficou acordado. O que ficou acordado no tratado, meu jovem? O que ficou acordado? Ficou acordado entre os dois países que os territórios seriam divididos pelo meridiano, traçado 370 léguas a oeste da linha do Cabo Verde. Portugal se beneficiou economicamente, porque ficou com a rota leste, rumo à Índia e boa porção do território do Brasil. Né? E boa porção. Então, aí vem a consequência da expansão. Quais as consequências
da expansão comercial marítima, né? Então, comércio em escala mundial foi ampliado, graças às grandes navegações, é isso, da expansão marítima europeia. Por isso, muitos historiadores denominam as relações comerciais entre século XV e século XVII de revolução comercial. Haja visto as negociações estabelecidas entre os países, né? Por meio de quê? Por meio das navegações. Então, o mar Mediterrâneo era monopolizado pelos árabes italianos, né? Através de rotas terrestres das cidades italianas de Gênova e Veneza. Depois da expansão marítima europeia, o eixo econômico passou a ser o Oceano Atlântico, né? Então, passou a ser o Oceano Atlântico. Aí, a mudança do eixo econômico valorizou a cidade portuguesa de Lisboa, então, posteriormente, a cidade espanhola de Sevilha. Então, o comércio marítimo europeu ainda ocasionou o surgimento do colonialismo e da exploração das riquezas das terras descobertas. Sobre isso, né, leia um texto que a gente vai colocar agora, que eu trouxe para vocês, né, do Burns. Né? Então, muito interessante. Então, calcula-se que quando Colombo descobriu a América, a quantidade de ouro e prata em circulação na Europa não ultrapassava 200 milhões de dólares. Então, por volta de 1600, o volume de metais preciosos naquele continente atingira o pasmoso total. Oh, céus! De $1 bilhão. Vejam só, inicialmente não ultrapassava 200 milhões. E a partir de 1600 chegou a $1 bilhão. Parte dele era fruto de pilhagens feitas pelos espanhóis, dos tesouros dos incas, astecas, mas o grosso provinha das minas do México, da Bolívia e do Peru. Né? Então os portugueses não tiveram tanta sorte como os espanhóis. Né? Então os espanhóis eles descobriram logo os metais preciosos. Então, nenhuma da outra causa influiu de maneira tão decisiva, pessoal, o desenvolvimento da economia capitalista. A exploração enriqueceu os reis, a burguesia, e colocou o povo em extrema pobreza. Então, as consequências dessa relação comercial exploratória se estenderam e formaram um país de economias desenvolvidas e subdesenvolvidas, né, da exploração. Aí eu trago para vocês aí uma referência bacana do nosso livro de história, né? Mas para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês, ok? Então eu espero que vocês tenham, né, adorado nossa aula, espero que vocês aproveitem esse conhecimento aqui debatido, porque foi uma aula feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. É isso, feita se preocupando, né, com o conhecimento de vocês. Então, nós fizemos essa aula. Então, aqui o professor Cláudio Nascimento, o professor Queres ou não Queres, se despede de vocês, pede para que desembarque da nossa nave da história e até a próxima aula, né, de história. Então, tchauzinho, pessoal. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento e até a próxima. Tchau, tchau.